Hum. A gente pode trazer a consciência para esse momento, perceber tudo que está acontecendo à nossa volta, os sons, espaços, os objetos, tudo que está sendo oferecido para os nossos sentidos físicos. Sentir o corpo. Notar como está a nossa mente, nosso coração. E a gente pode firmar uma intenção para essa prática, para o nosso dia, que for mais significativo. Mas eu vou sugerir, seguindo os ensinamentos do Norman Fischer, sugestões do Norman Fischer, que a gente cultive uma intenção de se abrir, de abrir o coração. Lembra que a definição dele de generosidade é uma mente e um coração abertos, não são estreitos, que acomodam tudo o que acontece e tudo que ainda não acontece, que só está na nossa imaginação ainda. Acomoda sonhos e acomoda fatos. A gente possa se abrir cada vez mais. Queria dizer que é uma alegria encontrar vocês aqui nessas manhãs de quinta-feira aqui para a gente estudar esse livro tão lindo. Então vamos, chuchus. A gente está nesse ponto aqui do livro, dando ensinamentos, né? Então, lembrando que a gente está dentro... Deixa eu pegar o meu livro físico, que fica mais fácil de ficar folhando do que... Ai, cadê você, livro? A gente está dentro de meios hábeis, né? Porque tem uma hora que a gente começa a se perguntar, bom, mas o que eu faço, né? Como é que eu faço para expressar a generosidade, né? Então, semana passada a gente falou disso, a gente falou dos meios hábeis, surgiu toda aquela discussão sobre o que a gente poderia fazer efetivamente, daí muitas pessoas deram muitas dicas, assim, muitas ideias, né, do que a gente pode fazer, de como a gente pode apoiar pessoas que estão fazendo. Então, postei um monte de tudo que eu me lembrei, assim, de que vocês compartilharam, postei lá no nosso Telegram, eu sempre confundo com o Instagram, postei lá no Telegram. Então, a gente está nesse ponto do livro de meios hábeis, o Paia, né? E agora ele vai falar desse tema de dar ensinamentos, que é uma expressão incrível de generosidade, né? E aqui talvez seja mais importante para nós reconhecermos o quanto os nossos mestres são generosos, né? E vamos então partir daqui, então. Então, as complexidades que ele está falando, né, de praticar generosidade, né, que a gente aqui no parágrafo anterior ele fala: isso não nos diz exatamente como praticar a generosidade em cada situação específica. Não sei se vocês tiveram chance de ver, mas se vocês não viram, vejam o videozinho. É super rápido, eu mesmo tive que ver várias vezes assim, para poder... Porque o cara consegue falar muito mais rápido do que eu. O livro físico está na página 51. Então, mais um videozinho que eu postei lá no Telegram sobre a visão de Aristóteles de eudeimonia, né? Que a gente não sabe o que vai ser em cada situação. Não tem uma receita, né? Mas a gente um pouco vai se abrindo, a gente parte dessa abertura. É super bonita essa fala também. A Joana Lifax fala muito disso. Parte da mente do não saber.
A gente não sabe o que vai acontecer, como que vai ser, né? Mas a gente está super aberto e super conectado com o que está acontecendo fora, dentro de nós, e a gente se abre para o que surge, né? Para a solução que surge em cada momento. Talvez não de nós, mas às vezes do outro, né? Simplesmente. Às vezes da situação, não sabemos, né? Mas, então, sempre haverá pergunta. É super difícil disso. A gente preferia ter uma receitinha, não é? Eu preferia. Olha, em tal situação, faça isso. Naqueles, não é? Como é que chama aquilo? Aquelas árvores de decisão, né? Ai, como é bom ter árvore de decisão. Ó, se acontecer assim, você faz assado. Se acontecer tal coisa, você faz assim. É muito legal. Mas acho que nas situações mais importantes da vida não existe uma árvore de decisão pronta, né? Então, sempre haverá perguntas, decisões, discernimentos. Praticar generosidade requer compreensão e reflexão. E nós não vamos nunca parar de cultivar a atitude subjacente, né, que está por baixo disso, de abundância, de bondade, de abertura, que nos permite oferecer o melhor que podemos com o máximo de alegria e o mínimo de agonia. Então, essa atitude de abundância, essa paisagem da abundância, né, esse conceito de paisagem do Lama Santen, que é tão útil assim a gente observar em que paisagem que a gente está, né? Geralmente a gente não vê as coisas assim, a gente fala, as coisas estão de tal jeito, né? A gente não imagina que isso é uma paisagem interna, que está nos fazendo ver as coisas de tal jeito, né? Que as coisas não são de tal jeito, mas depende dessa nossa paisagem interna. Então ele fala que para a gente cultivar essa paisagem interna aqui de abundância, inverso de carência, né? Lembra que a gente até comentou de que quando a gente é obrigado a dar o que a gente não tem para dar, a gente não sente que tem para dar, né? Então a gente está nessa paisagem de carência e a gente é obrigado a oferecer, a gente é obrigado a resolver ou fazer coisas, a gente pode sentir muita raiva, né? A gente vai para uma paisagem de infernos imediatamente, assim, né? Vocês lembram que a gente conversou sobre isso semana passada? De a gente se obrigar. Ricardo, como você está, querido? Vou te perguntar, mas não quero ficar te enchendo o saco. Você está bem? Está bem, né? Estou vivo. Ai, Ricardo pegou Covid. Ai, eu não aguento essas coisas. Vocês parem de ficar doentes, vocês todos, hein? Bom. E você fica bom, Henrique. Você está bem? Você está indo? Só assim para assistir aqui, né? Que eu... tá vendo? Há malas que vão para Belém, como diz minha irmã. Ai, Henrique, se cuida, amor. Estou melhorzinho um pouco. É meio... Mas não, tá tranquilo. Ele não está querendo dizer que ele não está bem, né? É isso, mas entendi. Bem, a gente não fica, né? Mas se não agravar, tá ótimo, né? A gente fica nessa... É isso aí, Rick. Vai se cuidando. Já está em tudo que é livro, caderno de oração que eu conheço já. Então, estou garantido. Eu peço para vocês também que rezem pelo Ricardo, pelo genro dele, que também tá dodói. Então, essa prática nós dedicamos para você, tá, Rick? Toda a nossa energia da prática que a gente dedica para você. Aí agora ficou forte. Então, me deu vontade de chorar agora. Mas então lembra, né? Quando a gente está... É bom a gente notar isso, né? Pessoas... a gente chegou a comentar de cuidadores, né? Aqueles pessoas, cuidadores familiares, que aquilo cai na cabeça da pessoa, ela é obrigada a dar uma coisa que ela não tem, que ela não está preparada, que ela nunca se preparou para dar, a gente, por desavisada que é, né? Porque a gente deveria se preparar para isso, né? A gente deveria se preparar para ajudar as pessoas, mas o fato é que a gente não se prepara, a gente fica cuidando da nossa vida, né? E daí, quando cai no nosso colo uma coisa dessas, pode ser que a gente esteja numa paisagem de carência. E daí, se a gente é obrigada a dar, a gente fica com raiva de ter que fazer aquilo, né? Isso é muito comum de ver entre os cuidadores, assim. Não o tempo todo, mas, né, oscilando, assim. E daí vem uma culpa, é uma coisa muito complicada, né? Uma vez eu tô falando tudo isso porque eu fiz alguns encontros de CEB, de Cultivating Emotional Balance, com cuidadores. Então a gente vê essas coisas, né? As pessoas com raiva de ter que ajudar, e daí se sente culpado porque tem raiva. É uma confusão desgraçada, né?
E é uma bola de neve, assim, a pessoa vai rolando e ao mesmo tempo tem que continuar dando, né? Não é uma coisa simples, então é melhor a gente se preparar para essas situações. Né? Mas aí vem esse tema de hoje que a gente vai ver, que é o dando ensinamentos. Então, essas complexidades parecem não se aplicar a oferecer inspiração espiritual, mas talvez essa oferenda também seja mais complicada do que parece. Então, como é que é para esses mestres, né? Praticar o Zen com tantas pessoas ao longo dos anos tem me mostrado que, às vezes, é um erro dizer algo que você pensa que vai ajudar. Nossa Senhora, isso é um terror mesmo. Às vezes, não dizer nada ajuda mais. Só que a gente não sabe, né? Quando que deve dizer, quando que não deve dizer, né? É uma situação danada. Ensinamentos perfeitamente sólidos e saudáveis serão ouvidos de várias maneiras. O próprio Buda foi mal interpretado, né? Então, ter boas intenções de dizer ou fazer algo que você considera útil pode, às vezes, causar dor e problemas. Às vezes, o que fica não é o que você diz, mas como você diz. Seu olhar, seus gestos. E é difícil, se não impossível, controlar ou manipular esse nível de comunicação, né? Porque você pode fazer uma cara de raiva quando você está falando alguma coisa, só que você... mas não é raiva da pessoa, é raiva de uma situação, é raiva de uma situação, a raiva do caminho que as coisas tomaram, e aí a pessoa acha que a raiva é com ela. Tudo é muito complicado, né? Assim, a gente não tem como controlar toda essa esfera assim, de comunicação, né? A forma como você realmente se sente, mesmo quando você não sabe como realmente se sente, é comunicada de forma infalível. E se você estiver se enganando, não percebendo que está dando seus ensinamentos, seus grandes ensinamentos e bons conselhos espirituais, principalmente pelo prazer de ouvir a si mesmo falar de forma maravilhosa. Peraí, acho que eu errei a pontuação aqui, deixa eu ver. Acho que é assim. E se você estiver se enganando, não percebendo que está dando seus grandes ensinamentos e bons conselhos espirituais, principalmente pelo prazer de ouvir a si mesmo falar de forma maravilhosa, mais do que se importando com os outros? Né? Quando se trata de dar ensinamento, primeiro assim, né? Dar ensinamento é uma coisa que a gente nem deveria se imaginar fazendo. Pra começar, né? Para saída, assim. A gente, nós aqui, né? Praticantes, todos no caminho, assim. A gente não dá ensinamento. Vamos combinar. Dar ensinamento é assim. Eu fiz uma prática, tenho uma realização daquela prática e eu vou falar a partir dessa realização. Isso é dar ensinamento. Agora, o que a gente faz aqui, o que a gente faz em outras situações, a gente não dá ensinamento, a gente compartilha as experiências que teve, sujeitas a todo tipo de engano, né? E todo tipo de interpretação equivocada. A gente, na melhor das hipóteses, a gente repete direito alguma coisa que a gente ouviu. Eu vi o Alan Wallace falar isso. O Alan Wallace falar que ele reza para ser um canudinho limpo, para a gente poder pegar aquele canudinho e beber da fonte. E o que ele se aspira é ser um canudinho limpo, que não contamine o que a gente está sorvendo ali daquela fonte, né? O Alan Wallace, só para a gente ter uma ideia, né, de como as coisas são, né? Então, a gente não se coloca jamais nesse lugar de dar ensinamento. No mínimo, no máximo, a gente conversa sobre os assuntos que importam para a gente, né? Sobre o Dharma e tudo mais. Então, é uma boa coisa já de a gente... E a gente também não colocar o outro nesse lugar, né? Entender as limitações todas que estão envolvidas aqui. Mas quando se trata de dar ensinamentos tradicionais, que têm sido repetidos por séculos, sempre há a questão de quanto adaptar esses ensinamentos para a sua audiência. Se você é um professor budista ocidental, tentar soar como um antigo sábio asiático não vai funcionar. Este livro é um desses casos. Em qual extensão eu deveria dizer as coisas que os professores sempre disseram sobre a perfeição da generosidade? Imagina, isso é muito complicado, né? É uma tarefa que pode dar muito ruim. O Alan Wallace tem várias críticas a isso, a essa ocidentalização do Dharma. O Tsonsa, muitos mestres têm muitas críticas, né?
a isso, assim, de a gente desconfigurar os ensinamentos tradicionais, né? Porque alguma coisa, tipo, por exemplo, um tema que é tabu no Ocidente, reencarnação, que no budismo nem se fala em reencarnação, né? Mas continuidade da consciência, né? É um tema que não é muito fácil, né? Muito palatável. Então, o que alguns professores ocidentais fazem? Eles tiram esse detalhezinho básico do budismo, né? E ensinam uma outra coisa, assim, né? Que não é o budismo. Porque, assim, não tem como imaginar, vamos pensar, não tem como imaginar o caminho budista sem pressupor que a consciência segue. Porque, assim, alguém aqui tem eu espero que todo mundo tenha a aspiração, mas alguém aqui pode ter certeza de que vai atingir a iluminação nesta vida? Quer dizer, sei lá, eu tenho 55 anos. 55. Eu tenho, sei lá, mas com muita sorte, mais uns 30 anos de vida, vai. Eu não acho que 30, o Alan que me mata se ele me ouve falar, ele me degola. Mas eu não acho que 30 anos seja suficiente para eu atingir a iluminação, sabe? Eu não acho, né? Ele fala assim, então você já está conseguindo prever o futuro? Parabéns, você, hein? Você é demais. Mas eu tenho para mim que não vai dar, né? Então, não faz sentido a gente não considerar, mesmo que a gente não saiba, né? Falar, puta, eu não sei se eu não me lembro se a consciência... Eu não me lembro das minhas vidas passadas. Então, na minha experiência limitada, eu não posso afirmar, sim, é verdade, porque eu mesma passei por isso, eu não me lembro, né? Eu não posso afirmar que é assim, que a consciência continua. Mas eu tenho que confiar nos meus mestres, pô, né? Um Dalai Lama que fala, olha, ele falou outro dia na Austrália, ele raramente fala disso, mas uma vez ele falou na Austrália, que ele se lembra de muitas vidas dele anteriores, que muitas delas não eram nem humanas. Escuta, eu não sou obrigada a confiar no Dalai Lama, sabe? Eu não acho que o Dalai Lama ia mentir, né? E nem que ele está confuso, eu acho que ele está confuso, ele falou isso, mas não, sabe, acho que ele não está entendendo bem, né? Então, não faz sentido, assim. Eu acho que esse é um tema, sabe, que o budismo tem que lidar, né, quando ele é transplantado, assim. É um tema difícil. Mas eu acho que o melhor jeito que eu vi, assim, o melhor professor que mais eu acho que lidou bem com isso é o Alan Watts, né? Porque ele fala assim, vamos assumir como hipótese de trabalho, né? Que a mente segue depois da morte, que a consciência segue depois da morte, né? Se isso for assim, o que vale a pena? Primeiro, o que segue nessa visão, né? O que é que segue? E o que vale a pena fazer nessa vida, então, né? Porque se todo o sofrimento, toda a confusão acabar na morte, tá tudo bem. Antes fosse, né? Antes fosse. Mas e se não acabar? O Roberto Herman, uma vez, ele falou assim, não se preocupa que você não vai sair morto dessa. A gente não vai sair morto, não vai acabar. A gente vai ter uma surpresa, a gente vai ter uma surpresa. A gente vai achar que vai acabar e daqui a pouco a gente acorda e fala, meu, não é que não acabou. Pode ser uma grande surpresa, né? Então, a Lola se propõe que seja uma hipótese de trabalho, sabe? Vamos supor que a consciência não termine na morte, né? Aí, então, considerando essa premissa, como é que a gente poderia levar a nossa vida? Porque se acabar, pessoal, tá fácil, né? A gente não precisa se preocupar muito. Aliás, a gente devia curtir a vida mesmo, né? Imagina, ficar praticando Dharma, se vai acabar tudo na morte? Para quê? Não tem nem sentido, vocês entendem? Não faz nem sentido, assim. Se todo sofrimento vai acabar na morte, a gente podia se matar logo, né? O problema é que não acaba, né? Tem as 4 nobres verdades do Buda, né? Primeira verdade do sofrimento. Segunda verdade da cessação do sofrimento. Terceira verdade... primeira verdade do sofrimento. Segunda verdade da origem do sofrimento. Terceira, da cessação do sofrimento. Quarta, do caminho para a cessação do sofrimento. Se morrer fosse o fim do sofrimento, não teriam 4 novas verdades, seriam só 3. Porque a terceira é mate-se. Pronto, está feito, resolvido o problema, né?
mas não é, né? Então, esse é um dos temas que, quando às vezes o budismo é importado e entre aspas, traduzido para a mente ocidental, é um dos temas que saem da discussão, assim, sabe? Esse é um ponto, né? Então é muito complicado, realmente. Eu não queria estar na pele desses professores, viu? Mas a gente, acho que de alguma forma, os praticantes, né, do Dharma, a gente tem um papel de preservar os ensinamentos de uma forma íntegra, assim, integral, não íntegra, uma forma integral, né? De não deixar as coisas... O Dzongsen uma vez falou uma coisa que doeu meu coração. Ele falou assim, eu tenho medo de que em algumas gerações o Dharma mesmo desapareça, porque vai ficando essa versão aguada e meio fácil de consumir do Dharma, e a essência pode se perder, né? Porque a gente tem preferências, assim. Aquilo me deu uma dor no coração. Então, é bom a gente prestar atenção nisso, né? Como é que essas traduções, assim, não tradução de idiomas, né? Mas como é que essas adaptações, vamos dizer assim, estão acontecendo, né? Então, esse livro é um desses casos. Em qual extensão eu deveria dizer as coisas que os professores sempre disseram sobre a perfeição da generosidade? Se eu adicionar ou subtrair algo alinhado às minhas ideias sobre o que mais beneficiará minha audiência, meu público, talvez eu esteja, na realidade, entendendo mal ou atenuando os ensinamentos e roubando dos meus interessados leitores a chance de aprender algo experimentado e verdadeiro. Então, dar ensinamentos espirituais também requer meios hábeis. Olha que coisa mais bonita, né? Quer dizer, os professores... Sempre vai acontecer sempre vai ter um filtro quando a gente recebe ensinamento de algum mestre. Por isso que tem vários mestres, por isso que as pessoas se conectam a um, se desconectam de outros, não se conectam a outros, né? Tem isso. Os mestres, eles emprestam uma cor, assim, ao ensinamento, né? E a gente pode se conectar ou não. Eu lembro que eu tive uma, assim, foi um drama para mim, quando o Sogyal Rinpoche veio para o Brasil, e eu fui assistir, eu não me conectei com ele. Eu não senti conexão com ele. E aí eu vi os meus amigos, assim, chorando, sabe aquela coisa assim, as pessoas super emocionadas de estarem na presença dele. Eu chorava porque eu não estava conectada. Eu falava, eu estou perdendo alguma coisa. Eu tenho um karma que não me deixa enxergar o Sogyal Rinpoche como o grande mestre que ele é, né? Me chicoteando. Aí o Lama Santa falou assim, olha, é assim mesmo que a coisa funciona, né? Os karmas dos mestres vão atraindo os alunos que têm karmas parecidos. Então, não tem outro jeito, né? A gente não teve a chance de ter o Buda, próprio Buda, como professor, né? Então, a gente tem esses mestres maravilhosos que são professores. Mas eles têm um jeito de explicar deles, eles se conectaram a determinadas formas de ensinamentos, de ensinar e outras não. Então, a gente tem uma filtragem aí, normal, né? Mas se o professor, se ele for deixando de ensinar o que ele não entende, né? Aí complica, porque daí ele está limitando o aluno à altura dele, né? A gente vai bater no teto que o professor bateu. Isso um pouco sempre vai acontecer, né? Tem várias histórias no Dharma de alunos que ultrapassaram a realização do professor. Tem uma história muito bonita que é assim. Tinha um mestre que ele se considerava realizado, né? Ele achava que ele era um Buda, assim. E daí um aluno dele, que era muito maravilhoso, assim, que tinha, mas era aluno, né? Era discípulo dele. Me lembro de contar outra história do Dalai Lama. Esse aluno, ele percebia que o mestre não tinha a realização que ele achava que tinha, né? E uma hora o aluno passou o mestre em nível de realização, assim. Mas ele amava aquele mestre, né? Ele jamais ia falar, que se dane, vai pro inferno você não serve mais para mim, eu já passei você, tchau, né? De jeito nenhum, ele amava aquele mestre, né? Ele realmente era, o discípulo realmente era um discípulo realizado, né? Então ele criou uma ilusão, uma ilusão de ótica, assim, uma ilusão de um elefante furioso vindo na direção deles, assim.
E o mestre teve um chilique, ele saiu gritando de medo do elefante, né? Aí o elefante desapareceu. Aí o mestre ficou o aluno e o mestre daquele jeito. E o aluno só observando a cena, né? O mestre tendo um ataque e aquele elefante desaparecendo. Aí o aluno falou assim, mestre, quando um praticante tem a realização da vacuidade, do eu, ele tem medo de ser atropelado por um elefante? Aí o mestre... Não, né? Aí, mas só essa situação e essa pergunta que o aluno fez para o mestre foram suficientes para o mestre daí realmente atingir a realização da vacuidade, né? Era tipo um véuzinho que faltava para ele, assim, para ele realizar e realmente atingir a iluminação. Então, a história bonita, né, do aluno que ajudou o mestre a enxergar um obstáculo que ele mesmo não enxergava, né? Então, acontece isso, às vezes os alunos passam dos mestres. E tem uma história que o Dalai Lama e o Panchen Lama, que são dois, obviamente, né, grandes lamas e linhagens assim de reencarnações, eles encarnaram desde sempre como mestre e discípulo, alternando assim. O Dalai Lama era o Dromtempa, que era um grande discípulo do Atisha, que era o Panchen Lama. Então, o Dalai Lama e o Panchen Lama, desde o tempo do Atisha, eles encarnam como mestres e discípulos, um do outro, assim, até agora, né? E nessa encarnação, o Panchen Lama foi sequestrado pelos chineses com, sei lá, acho que 12 ou 13 anos, não lembro. Os chineses sumiram com a última encarnação do Panchen Lama, né? E é por isso que tem essa discussão. O Dalai Lama fala que ele não vai mais encarnar, que não vai ter o 15º Dalai Lama, porque ele não quer que aconteça isso, né? Que os chineses se apoderem da instituição Dalai Lama, daí façam que ela... Então o Dalai Lama falou, olha, não vou mais encarnar, ou se eu encarnar não vai ser na China, vocês fiquem espertos, o 15º Dalai Lama vai ser mulher, não vai nascer na China, ele fica, né, despistando a gente, os chineses, assim, né? E tem esse risco. Nossa, eu tô falando muito, desviando completamente do assunto, assim. Mas só para a gente perceber assim, que os mestres eles precisam fazer um esforço o tempo todo, né? Que pode ser complicado isso, de eles não limitarem o Dharma, né? Não trazendo o Dharma para o tamanho deles, né? E permitir que o ensinamento seja maior que eles, continue sempre sendo maior que eles, né? Complicadésimo, pode ser muito complicado isso. Então, dar ensinamentos espirituais também requer meios hábeis. Afinal, o que são ensinamentos espirituais? Um poema zen diz: o significado não está nas palavras. Repetir palavras ditas, isso que eu estava dizendo, né? O que é dar ensinamento, né? Repetir palavras ditas antes não necessariamente constitui ensinamentos espirituais elevados. Tem a linhagem, tem a realização por trás da fala, né? E é essa realização que está por trás da fala que realmente toca as pessoas, né? Mesmo que você repita palavra por palavra de algo que você acredita ter sido dito pelo Buda, essas mesmas palavras proferidas por você, no seu tom de voz, com a sua experiência de vida, no seu tempo e lugar, podem não ser verdadeiras. Qual significado não está nas palavras? Quais ensinamentos realmente curam em qualquer situação? Quem já foi tocado por um mestre? Obrigada, Lulu. Quem já foi tocado no coração, assim, né, por um mestre, entende isso, porque é como se você... E todo mundo já teve essa experiência, com certeza, assim. A gente ouve 1000 vezes uma determinada coisa, aí algum mestre fala aquilo, de algum jeito fala, putz, agora eu entendi, né? Porque aquilo vem de outro lugar, não é um papagaice, que nem a gente faz. Vem você olha aquilo e fala, meu, ali... Eu sempre vejo isso nesses geshes também. Reparem isso nos mestres, amores, assim. Olha, vejam os mestres falando. Eles estão falando de uma coisa que é verdade. Tem uma verdade ali atrás, né? Eles vivenciaram aquilo mesmo. Daí o que eles falam, tocam a gente, né? O que eles falam toca a gente. Porque vem de uma coisa que não está na palavra.
Tem um nome isso aí, se eu não me engano, é um... Putz, eu sabia, tem um nome técnico para isso aí, mas é como se fosse uma coisa implícita, sabe? Um conhecimento implícito, que não está na palavra, que está nesse saber fazer. É tipo assim, você lê uma receita de... Não é só para ensinamento budista que serve isso, né? Tácito, obrigada, Jana. Ensinamento tácito. Mas o que é tácito? Ensinamento não, né? Conhecimento tácito, né? Ei, Jana, me abandona agora. Conhecimento tácito, né? Isso, tá. Conhecimento tácito. Então, que é a diferença entre você saber fazer uma receita escrita num papel e fazer uma receita junto com alguém que sabe fazer aquela receita, sem papel, né? Aquilo é transmissão. É diferença de transmissão, realmente. É essa, né? Você lê uma coisa e alguma coisa ser transmitida para você. É muito legal isso, muito interessante. Essa é a diferença entre dar conhecimento tácito versus conhecimento... Peraí. Implícito. Ah, tá. Então, o tácito é a receita do bolo, e o conhecimento implícito é saber fazer aquela receita, é isso? É a experiência de fazer aquela receita. Isso. Conhecimento tácito é aquele que você peraí, minha caixinha desligou. transmitir. Peraí. Fala, amiga. Conhecimento implícito é aquele que não se transmite, né? Aquele que a gente tem até dificuldade de acessar. Por isso que a gente pratica muito, né, nas organizações o conhecimento tácito, né? Aquele que é possível de ser compartilhado. Mas o implícito também, na visão budista, é possível de ser compartilhado. É como se fosse a transmissão, realmente, do ensinamento. E é o que diferencia um mestre de um papagaio que nem eu, por exemplo, que só repete. O mestre, ele não está repetindo, né? Ele tá re-ensinando. Que falou? Acho que foi o Lama mesmo que falou isso, o Alan Wallace. Ele falou que cada vez que quem foi? Jujun Rinpoche? Algum desses mestres falou isso. Cada vez que o ensinamento é dado por meio do mestre de linhagem, ele não está sendo relido, assim. É como se aquele ensinamento estivesse brotando de novo, sabe? Desse lugar de sabedoria. Então, não é uma repetição. É como se o ensinamento estivesse sendo produzido outra vez, assim, nascendo outra vez. Por meio dessa transmissão do ensinamento implícito, então, que é transmitido através da linhagem. Isso na visão budista. E o Alan Wallace usou uma explicação. Ele falou que uma vez... Ai, cara, eu precisava lembrar isso, mas era uma tipo assim... alguém precisava construir uma coisa muito complicada, tipo sei lá, um motor, sei lá eu, né? E não tinha como, ninguém conseguiu construir aquele motor, não é motor, mas é alguma coisa tipo complicada, tipo um motor. Ninguém conseguiu construir aquele motor com base num negócio escrito, assim. Precisou o cara que inventou aquele motor, que concebeu aquele motor, ensinar a construir o motor. E aí foi possível construir o tal do motor. Aliás, tem um motor funcionando aqui no meu lado, vocês estão ouvindo. Então, esse conhecimento implícito que é transmitido por meio da linhagem, que é o que os mestres fazem. Então, dar ensinamento é isso, é transmitir o conhecimento da linhagem, que passou por dentro do mestre. O mestre, ele praticou aquilo também, com as instruções que ele recebeu do mestre dele, né? E é isso que vai sendo passado desde o tempo do Buda até os mestres de hoje, né? Então, esse cuidado que os mestres têm que ter de não atrapalhar a transmissão da linhagem é muito complicado. Então, é um grande meio hábil, né? Como o Norman Fischer está falando aqui. Mas nas organizações eu entendo, né? Que é melhor... Mas acho uma pena, sabe por quê? Mesmo nas organizações, Jana? Porque a gente não deveria perder ou admitir perder o conhecimento implícito. Que é a diferença que
que faz de ter pessoas nas organizações, né? E não inteligência artificial, por exemplo. Né? Aquilo que só uma pessoa é capaz de transmitir. A gente não deveria perder isso nas organizações, né? O que você acha, Jane? Esse é o desafio, assim, de transformar o conhecimento tanto tácito quanto implícito em fazer a gestão dele para ele se tornar, né, registrado e transmissível, né? Tanto tácito quanto implícito, porque o tácito é mais daquela prática, né? É o que se passa do boca a boca, mas também não se registra, né? O implícito é aquele que já vem. Então, o ideal, assim, para uma organização é que ambos sejam, né, passíveis de registro, de transmissão, né? É isso. Isso é super importante, né? Porque a gente... Vocês assistiram? Tem um filme muito interessante, que eu acho que no Netflix, chamado Coded Bias. Não sei se vocês assistiram isso. E também não sei se é Netflix, mas eu acho que é. Coded Bias. É um filme sobre como que os vieses cognitivos, assim, então, racismo, sexismo, todos os ismos, assim, eles são transmitidos pela inteligência artificial, por esses métodos por não é exatamente método, por tudo que é feito por inteligência artificial. Então, leitura sei lá, seleção de currículos, tem grandes empresas que selecionam currículos artificialmente, assim. Só que quem alimentou a inteligência artificial foi uma inteligência humana, né? Enviesada. Então, a inteligência artificial vai repetindo aquilo, né? Super interessante. Então, é o risco que a gente corre, né? Se a gente só tiver, daqui a pouco, um robô fazendo as coisas, né? Não ter essa inteligência que só pode ser humana. E que tem a ver com isso, com conhecimento implícito, né? O que as pessoas são capazes de fazer e que a máquina não vai fazer, que ela só repete. É bem isso, sabe? Dar ensinamento são as pessoas humanas funcionando, com todos os problemas e tudo mais. Mas a pessoa humana ela tem a chance de se ligar, né? Que, pô, pera, que tá alguma coisa errada. As máquinas não. Se não tiver no algoritmo, não vai brotar nenhuma inteligência de lá, né? Não tem como permear. Bem interessante esse filme, pessoal, se vocês puderem ver. Muito interessante. Então, vamos lá. Destemor. Ah, esse é bonito demais. É a parte que eu mais gosto. Tem um barulheiro aqui, gente. Vocês estão escutando? Não? Esse meu microfone é demais. Então, destemor. Talvez oferecer destemor seja oferenda que não é complicada. É uma oferenda interna. Não requer uma transferência de bens ou de palavras. Não há coisa a ser doada. Você oferece seu coração, seu sentimento. Há muitas oferendas como essa. Você pode oferecer sua felicidade aos outros, sendo feliz de um jeito generoso, inclusivo, contagiante, né? Não precisa falar nada, é só ser daquele jeito, né? Isso pode tocar o outro. Isso parece estranho. Como é que pode o meu estar feliz ser uma oferenda para alguém? O meu estado de felicidade ser uma oferenda para alguém? Mas pode ser. Se eu experimento a minha felicidade de uma forma leve, expansiva, se eu não penso sobre ela como minha felicidade, minha boa sorte, então os outros podem se sentir felizes comigo. Se eu sou feliz e os outros são miseráveis, talvez eu me sinta culpado. Talvez pense que eu deveria ser miserável também, né? Infeliz também. Mas a minha miséria, meu sofrimento, não vai reduzir o sofrimento deles, vai apenas agravar. No entanto, se eu compartilhar minha felicidade, sem sentir que eu preciso me proteger da miséria dos outros, eu posso animá-los. Não significa... Vocês assistiram O Poder da Empatia, da Brené Brown? Alguém não assistiu? Uma pessoa levantar a mão? A Adriele não assistiu. Então tá, vou... Peraí, que eu vou começar a escrever aqui, porque... Já está aumentando a minha dívida aqui. Já vou postar o Coded Bias. O Poder da Empatia é tão bonitinho. Coded Bias, vou ver se eu acho se é Netflix mesmo.
Poder da empatia. Mas depois que vocês assistirem, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Não significa que a gente vai ser a cabrinha da história. Vocês vão ver lá no Poder da Empatia. Não quer dizer... É Netflix mesmo, Ed? Beleza. Poder de Bias. Muito legal. Então significa... Não quer dizer que a gente vai chegar num lugar que está todo mundo super triste e chegar fazendo festa, né? Tentar... Ah, mas olha... veja o lado bom da vida. Não é isso, né? Ah, mas pelo menos, né? Pensa assim, pelo menos você está vivo, né? A pessoa está lá lascada. Não, pelo menos você está vivo, né? Tudo que começa com pelo menos pode não ser muito bem colocado ali, né? Que é a cabrinha do Poder da Empatia, vocês vão ver, é muito legal. E essa personagem do Poder da Empatia, ela entrou na minha mente mesmo, sabe? Eu me pego às vezes sendo cabrinha, eu logo me ligo, falo, ai, tô sendo cabrinha. Eu e a minha irmã temos um código assim, ó a cabrinha aí. Positividade tóxica, exatamente. Essa positividade tóxica. Você está escrevendo meio espanhol, né? Já escreveu um comportamento com N aí, né, Juju? Nem sei se é assim em espanhol, mas... Então, essa positividade tóxica não é o que ele está falando, né? A felicidade não precisa ser essa euforia ou essa negação do sofrimento do outro, né? Então, provavelmente, todos nós já experimentamos ser alegrados por alguém que realmente se abre a nós, oferecendo seu bom espírito, sem julgamento, sem coerção, né? A gente não está falando, vai, se anima aí, vai. Levanta essa cabeça. Essas coisas ridículas que a gente mesmo já falou muitas vezes. Mas a gente não está fazendo isso, né? Anos atrás, quando eu fui eleita abade do Centro Zen de São Francisco, uma posição muito complicada e penosa, as pessoas vinham me perguntar quais as prioridades que eu tinha para o meu novo papel. Eu disse que a minha prioridade era, primeiramente, a minha própria felicidade. Isso chocou as pessoas, mas fez sentido para mim. Um abade pratica no centro de uma comunidade. Um abade rabugento irá diminuir o bom humor de todos, né? Enquanto um abade feliz aumenta a alegria da comunidade. Claro, nós todos, desde que seja felicidade genuína, né? Uma felicidade que inclui o outro, que está baseado nas qualidades que a gente cultiva, enfim. Só felicidade hedônica, assim, só essa alegria meio besta não tem esse poder, né? Nós todos somos abades. Cada um de nós praticando no centro das nossas várias comunidades. Puta, esse Norman Fischer é demais. Peraí. Por isso, devemos todos cultivar a nossa própria felicidade, não para nós mesmos. A verdadeira felicidade nunca pode ser egoísta mesmo, mas para os outros. Da mesma forma, nós podemos dar aos outros a nossa alegria e estabilidade, o nosso amor e compreensão, sendo assim, né? Vocês já não sentiram isso alguma vez, assim? Vocês estarem super, sei lá, angustiados e aí uma pessoa que está super bem, tranquila, serena, só de chegar e de ficar do seu lado já... Todo mundo já teve essa experiência. A pessoa não precisa falar nada, ela só sustenta aquele espaço, assim. Essas devem ser as mais simples e puras de todas as oferendas. Nós simplesmente aspiramos a amar, respeitar e, honestamente, tentar entender a outra pessoa, sem uma necessidade de melhorar ou de consertar ou pensar que temos que entender a pessoa. Com tudo isso está claro que a prática da generosidade não pode ser obrigatória e piedosa, como se estivéssemos magnanimamente doando a bondade do nosso sincero, maravilhoso, esplêndido coração. De fato, quando nós praticamos a generosidade, nós mesmos recebemos o maior benefício. Crescer para nos tornarmos uma pessoa maior, mais plena, mais bonita. Nas escrituras budistas tradicionais, é dito que você alcança o renascimento de uma forma humana. Então, Lama Santa, só de saber que ele está ali já me dá uma paz. Ele nem está, né? É só de pensar, né, nele. Isso é a prática de Guru Yoga mesmo, né? Então, de fato, quando praticamos a generosidade, nós mesmos recebemos o maior benefício.
crescer para nos tornarmos uma pessoa maior, já li, mais plena, mais bonita. E nas escrituras budistas tradicionais, é dito que você alcança o renascimento na forma humana graças a atos de generosidade praticados em vidas passadas. Então, todos nós aqui já fomos muito generosos, por isso que nós temos esse corpício humano nesta vida, né? A gente pode se alegrar com isso. Os ensinamentos dizem que quanto mais você pratica a generosidade, mais belo você será em sua próxima vida, pessoal. Então, se você é fisicamente atraente agora, é porque você foi generoso no passado. Isso provavelmente é verdade. Pessoas generosas são mais belas. Elas não são nem, às vezes, bonitas, assim, fisicamente, mas são lindas, né? Eita. Então, quem oferece deve ser mais grato do que quem recebe. Deveria agradecer a quem recebe, por ser bom o suficiente em aceitar o que foi ofertado. Ui. Aí vem uma historinha. Ao treinar voluntários para cuidar de pacientes no nosso projeto Hospício Zen, em São Francisco, dizemos a eles que recebem mais de seu serviço do que oferecem. Quando eles serem os voluntários, né, que vão cuidar das pessoas que estão morrendo, porque esse hospice, não sei, a gente não traduz, sei lá, não falaria hospício aqui. Hospício tem um outro sentido para nós, né? Esse hospice Zen, em São Francisco, ele recebia pessoas que estavam à beira da morte, assim, elas iam morrer lá, na verdade. No Brasil chama hospice também. Então. A tradução é esquisita, porque hospício tem outro sentido, né? Inicialmente, os voluntários podem sentir que o seu papel é dar conforto e apoio espiritual como um ato de caridade. Mas, no fim, os voluntários constatam que foram eles que receberam caridade. Os pacientes, mesmo que agindo involuntariamente, como bons professores espirituais, de alguma forma guiaram os voluntários a se abrir, a se tornar inteiros. Além disso, o que quer que você pense que está oferecendo, tempo, dinheiro, posses, amor, nunca foi seu, de saída. Em primeiro lugar, é tipo assim, the first place, em inglês, mas a gente não traduz assim também. Mas, enfim, além disso, aquilo nunca foi seu, na verdade, né? Foi uma oferenda, doada sem uma razão em particular. E você está simplesmente passando adiante. É lindo de morrer, né? A gente para aqui, então, pessoal. Jana, ainda tem o conceito de... a Jana falou ainda tem o conceito de conhecimento explícito, que é aquele que temos como transmitir mais fácil, mais documentável que o tácito implícito, que é o que você faz. G. Transforma o tácito ou implícito no explícito para nós. Ai, eu me confundi toda com esse negócio de explícito, implícito, blá, 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 blá. Mas eu vou tentar entender aqui. Eu não entendi direito a diferença entre tácito e explícito. Talvez o tácito é fazer junto, né? E o explícito é falar como fazer, talvez. Será que é isso? E o implícito é aquilo que, sei lá, que as linhagens transmitem. Nós temos um pouco isso, né? Oi, Jane. Oi, amor. Bom dia, todo mundo. Eu estava vendo você falando sobre conhecimento e experiência, né? E aí um certo trecho do livro da Elizabeth, que a gente estava lendo, O Poder de uma Pergunta Aberta, ela falava também da nossa experiência própria. E aí, muitas vezes, ela olhava e dizia assim, porque você está estudando uma linhagem do Tibete, uma linhagem indiana e tal, aí você rejeita, para que não, ela até fala assim, para que não vire uma rejeição pela sua linhagem, pelo seu conhecimento da sua linhagem. É muito interessante isso, porque muitas vezes a gente olha, e é engraçado que a primeira lição que eu tirei do budismo foram dos 3 potes, né? Do pote vazio, do pote cheio, do pote furado. E aí a gente sempre acha, não, então, peraí, então tem que ser um pote vazio para receber, mas você também tem conhecimento, né? A sua linhagem tem conhecimento, o seu karma, tudo que você passou e aquilo que você vai vivenciar. Então é interessante nesse processo você se conectar com a sua experiência também nesse processo. Acho que não tem outro jeito, né? A gente sempre vai partir de onde a gente está, né? Com tudo que a gente tem. Mas o Dharma, de alguma maneira, ele vai nos ajudar também óbvio, né? A limpar, assim, né? A purificar, tornar mais claro, mais correto, né? A nossa visão das coisas e tal. Mas a gente sempre vai partir daí. A gente sempre tem uma visão de mundo, né? E aí o Dharma vai
vai clareando, né? E a gente tem as nossas próprias habilidades. O Lama Santen também me explicou, né? Que na época da minha tristeza lá de não me conectar com o Sogyal, né? O Lama Santen também falou isso. Ele falou, os lamas também eles usam os karmas que eles têm para ensinar os alunos. Então, por exemplo, ele falou, eu tenho karma de ser uma pessoa feliz. E realmente o Lama Santen tem essa qualidade, né? Ele vai levando os alunos todos na alegria, assim, né? Então ele fala assim, eu não gosto de dar má notícia para os meus alunos. Então ele geralmente não dá ensinamentos muito difíceis de ouvir, assim. Ele falou que ele tem dificuldade de ensinar as 4 nobres verdades, assim, de falar da verdade do sofrimento, que ele prefere chegar na terceira e na quarta rápido, assim. Ele não gosta muito de falar sobre o sofrimento, ele gosta mais de falar sobre a sensação do sofrimento, né? Então ele faz esse voto de ajudar os alunos dele a avançar no Dharma com o menor sofrimento possível. É lindo, porque ele tem esse karma, entre 1000 aspas, né? Mas ele tem essa qualidade, nesse caso, da alegria, né? Da leveza, de facilitar as coisas e não complicar, né? Ele tem essa qualidade. Então, as pessoas que são atraídas por ele são pessoas que gostam disso. É assim. Aí tem pessoas que falam, esse Lama não é muito sério, ele só dá risada, só fala de futebol. Aí eu gosto de coisas mais sérias. Aí eles vão se conectar com professores que são mais, assim, bravos, mais fechados, né? Para nós, né? Que a gente acha. E é natural, é isso. Os lamas têm as qualidades deles. E os alunos vão sendo atraídos de acordo com o seu próprio karma. Aí, o meu professor é muito mais legal, ele fala de futebol, ele é engraçado, não sei o quê. A gente acha que... A gente não reconhece que é o nosso karma que nos fez nos aproximar de um determinado lama e não de outro, né? Mas é assim que acontece. O Sogyal, na época, o que para mim ficou é que ele tinha uma coisa da excelência, assim, sabe? E eu falava assim, eu ouvia ele falar que o centro de Dharma dele era o melhor que existia do mundo, que os alunos dele eram os mais perfeitos. Eu ouvia ele falar isso, né? Então, de uma coisa de excelência, de orgulho, né? O Lama Santen falou assim, vai ter aluno que vai achar isso maravilhoso, vai se conectar a ele e vai falar assim, nossa, eu sou o melhor do mundo. E as pessoas vão ter esse karma, as pessoas que têm esse karma vão se conectar por aí com esse mestre, que é maravilhoso, né? Olha, eu sei que não é uma coisa fácil, né? A gente vai achando que, sei lá, que os professores, no fundo, eles são todos iguais mesmo, né? Eles estão falando a mesma coisa, mas eles falam de formas diferentes, e a gente vai sendo levado pelos nossos gostos, não gostos, tanto faz. Até mesmo com relação aos professores, né? Então é isso, amorzinhos. Vamos encerrar a nossa prática de hoje. A Mari já teve que sair. Vamos fazer uma dedicação, lembrando do nosso Ricardo querido. Que você fique bem, Rick, logo. Você, seu genro, todas as pessoas que estão doentes, por qualquer tipo de doença. Que a gente possa ajudar essas pessoas da forma que a gente puder, no momento em que acontecer. Que elas encontrem apoio. E que a gente possa ser genuinamente, verdadeiramente felizes. Que nós possamos ser verdadeiramente felizes. Para poder contaminar todo mundo à nossa volta com essa felicidade. Nós, como abades das nossas comunidades. Que nós sejamos felizes. Muito bom, amorzinhos. Muito obrigada pela companhia. Deliciosa, luxuosa. Para estudar esse livro delícia, né? Cada vez quanto mais eu leio, mais eu amo esse livro. Obrigada, amores. Beijos. Obrigada, se cuidem, viu? Obrigada, Se cuidem muito. Obrigada, Todo mundo. Gê. Boa semana. Gratidão. Beijo. Obrigada, Gê. Final da semana. Semana. Beijo, beijo, beijo. É.